Boa tarde, pessoal. Voltei aqui para gravar mais um vídeo com vocês. Hoje vai ser mais um vídeo daqueles com temas reveladores, chocantes, despertadores também. E hoje vamos falar sobre o satanismo nas músicas, nos filmes, nas novelas, nas redes sociais, nos videogames, nos esportes, que já comentamos um pouco no vídeo anterior. Vou ler alguns trechos e ir comentando para o vídeo ir fluindo. E aqui diz assim: músicas, filmes, teatros, novelas, videogames, esportes, internet e redes sociais. Esses são os meios para tirar o tempo de vida do ser humano neste mundo, enquanto seu tempo de graça passa despercebido, o qual o grande Criador e mantenedor concede a cada um. Então aqui neste trecho, na página 107, o autor, um ex-satanista que foi liberto, e aqui no livro vem revelando as agendas secretas, os planos ocultos do satanismo, dos demônios, vem falando que músicas, filmes, teatro, novelas, videogames, esporte, internet e redes sociais são instrumentos diabólicos para tirar o tempo de graça das pessoas aqui na Terra. E o que essa expressão tempo de graça significa? Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, Jesus se encontra no céu, intercedendo por nós, sendo nosso mediador, nosso sumo sacerdote, como está no livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9. Então ele está intercedendo por nós. Ele já pagou o preço, ele já cumpriu o seu sacrifício, mas ele está intercedendo para que eu e você venhamos a desfrutar dos benefícios do seu sacrifício de salvação, através do perdão, da santificação, da libertação do pecado. Então esse tempo de graça é nada mais, nada menos do que um período em que Jesus Cristo estará intercedendo pela humanidade. Só que esse tempo de graça ele vai acabar. Ou seja, Jesus, de acordo com a Bíblia, ele vai retornar a essa terra. E quando ele parar de interceder, a sentença de cada um já estará dada, ou para a salvação ou para a perdição. Então o que o autor quer dizer aqui é que esses instrumentos aqui, músicas, filmes, teatro, novelas, videogames, esportes e redes sociais, além dos esportes, são instrumentos para distrair as pessoas aqui na Terra. Distrair com músicas mundanas, distrair com filmes, distrair com teatro, distrair com novelas, distrair com esportes, distrair com redes sociais. E se você parar para pensar, não é verdade? Não é isso que vem acontecendo com a geração hoje? Você que já é cristão há algum tempo, por exemplo, eu acredito que não é apenas na minha igreja, mas acredito que na sua, se você for de uma denominação religiosa diferente da minha, há alguns anos, os jovens eles eram mais espirituais, eles eram mais comprometidos com a evangelização, com pregação, com o estudo da Bíblia, com a oração. E hoje, pelo menos na minha denominação, e acredito que não há apenas nela, mas em muitas, se você é um assembleiano, por exemplo, de alguns anos já, ou algumas décadas, você vai ter que admitir que a espiritualidade de hoje não é como era no passado. Hoje as igrejas estão menos espirituais. A juventude evangélica e até católica estão menos espirituais. É só você comparar a espiritualidade da igreja no passado com hoje. Não é a mesma coisa. E eu sempre me perguntava, por que a juventude hoje está tão mundanizada, tão desinteressada pelas coisas espirituais? Porque eu também fui jovem. Eu não aceito essa ideia, é porque é jovem, eu não aceito isso. E eu não entendia o porquê que essa geração de jovens está tão diferente da geração de jovens da minha. E aí, lendo isso aqui, eu comecei a fazer algumas reflexões. Por exemplo, internet e redes sociais. Na minha geração,
isso era algo muito restrito. Nem todo mundo tinha condições de pagar a internet, seja móvel ou banda larga. Não tinha. Hoje a internet está mais acessível. E com a internet e as redes sociais mais acessíveis, essa geração está tendo acesso a conteúdos inapropriados para a sua idade. E o inimigo tem utilizado, infelizmente, as redes sociais para o mal e para estar levando maldições para a vida dessas pessoas que elas têm permitido. Né? Elas têm permitido. A rede social em si, ela não é um mal em si mesmo, né? Ela pode ser uma bênção para a pregação do evangelho, mas pode ser uma maldição para a própria destruição do indivíduo. E assim também é com as músicas, com os filmes, com as novelas, com os esportes. Tudo isso são meios, são ferramentas satânicas de distração, para que as pessoas percam seu tempo com coisas que não vão acrescentar nada na sua vida espiritual. E o tempo de graça delas passe, né? Esse tempo que Jesus estará intercedendo. Então o período de intercessão de Jesus vai acabar e cada um vai receber a sua sentença. Então quem deu prioridade às coisas do mundo, infelizmente vai receber a sentença dos mundanos. E quem priorizou as coisas espirituais vai receber a sentença dos salvos. Mais um trecho, aqui diz assim: a internet com suas redes sociais, agora na página 109. A internet com suas redes sociais, videogames, são meios considerados como drogas mentais do século, criadas para destruir a mente de crianças e jovens, e principalmente os filhos dos crentes e cristãos fiéis. Quando eles estiverem muito ocupados com esses vícios, nunca terão tempo de estudar a Bíblia Sagrada, a fim de ouvir seu Deus a falar com eles, nem fazer orações, a fim de contar para seu Deus suas fraquezas e lutas. Então, aqui fala, né, que esses instrumentos, a internet e as redes sociais e os videogames, são instrumentos voltados principalmente para a geração jovem, para os jovens. E aqui ele compara o videogame, as redes sociais e a internet com drogas mentais. E o inimigo ele faz isso para que essa juventude não venha gastar tempo estudando a Bíblia nem orando, ou seja, se fortalecendo espiritualmente. E quem não lê a Bíblia, quem não ora, está fraco espiritualmente, está vulnerável espiritualmente. Então está fazendo aquilo que o inimigo quer. E aqui diz que ele faz isso principalmente com os filhos dos cristãos fiéis. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. Então, a partir de hoje, eu vejo essas coisas com outros olhos. Esse videogame aí não é só um joguinho, não. Viu? Não é só um joguinho. Essas redes sociais aí, usadas de forma sem critério, e sem cuidado e sem vigilância paterna do pai e da mãe, não é só uma rede social, não. É uma ferramenta satânica, uma ferramenta diabólica. Supervisione o que seus filhos estão acessando nas redes sociais. E elimine esses jogos diabólicos. E a juventude principalmente tem gasto tempo em jogos violentos. E é comprovado cientificamente que quem se utiliza de jogos de violência ou quem assiste filmes de violência, os chamados filmes de ação, o diabo ele distorce as palavras para não ficar tão escancarado, mas mesmo assim alguns ainda consomem. Ele troca filmes de violência por filmes de ação, coloca um nome mais bonitinho para que as pessoas não percebam. Mas tudo isso é uma ferramenta satânica. Filme de ação, filme de luta, filme de guerra, filme de morte. E aqui ainda ele diz assim, agora na página na página 122, ele diz assim: vi atores de filmes e novelas, agentes passivos e ativos, dedicando a vida aos espíritos de uma forma consciente e inconsciente, e sacrificarem vidas de pessoas antes de as cenas começarem a desenrolar.
Os atores principais ou agentes ativos se dedicam aos espíritos. De uma forma consciente, os espíritos os usam como canais, inspirando-lhes inteligência para fazerem conforme os espíritos os guiam, invertendo as histórias e os valores da Bíblia Sagrada, e com a intenção de semear na mente do ser humano da nova geração a inversão dos ensinos de Deus, o Criador, e a inversão dos valores morais, a fim de que chamem o mal de bem e o bem de mal. Então, aqui na página 122, ele vem falando sobre filmes e novelas, né? E fala de atores que fazem pactos satânicos. Eu já ouvia falar isso há muito tempo, de que para uma novela e um filme fazer sucesso, primeiro se fazem sacrifícios humanos. E antes eu achava isso teoria da conspiração, até que um satanista que presenciou e vivenciou isso está me falando e eu estou acreditando agora no testemunho dele. E aqui ele vem dizendo que através desses filmes e novelas, desses atores de filmes e novelas que fazem pactos satânicos, os espíritos, os demônios, utilizam eles para promover a inversão de valores, para inverter os valores da Bíblia Sagrada. E seja sincero, ou não é o que nós vemos hoje? Por exemplo, veja as novelas da Globo. Sempre tem que ter um homossexual. E como diz uma frase célebre que diz assim: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, qual o objetivo, por exemplo, da Rede Globo e de outras empresas de comunicação e cinematográfica? Qual o objetivo deles em estar repetindo essas coisas? Está repetindo, por exemplo, cenas de homossexualidade, para que através da repetição você ache normal, você ache natural. Mas não é normal. Normal é o que está na norma. E qual é a norma de Deus? A norma de Deus diz que é homem e mulher. É heterossexual. O casamento, a união é heterossexual. Então a inversão de valores, você vê a falta de modéstia no vestuário, a sensualidade no vestuário. Você vê também, por exemplo, nas novelas da Globo, várias novelas também repetidas vezes, falando de espiritismo. E mais uma vez eu repito, né, aquela célebre frase: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, qual é o objetivo? Para que você vá aceitando o espiritismo, entendeu? E essas novelas vão popularizando o espiritismo, até que as pessoas achem normal, natural, quando na verdade é uma religião satânica, é uma religião diabólica. E para finalizar, vamos falar sobre a música. E a música? E aqui diz: era parte integrante dessas realizações de inversão de valores morais dos mortos-vivos. Aqui, esses mortos-vivos são pessoas que estavam vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, porque não aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É como zumbis. Estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, mortos-vivos. E a música era parte integrante dessas realizações de inversão de valores morais dos mortos-vivos, porque a música pode ser um veneno mental, servindo como um meio de hipnose para levar os consumidores ao estado de transe e êxtase. Alguns músicos e cantores vendem a alma e vida aos espíritos de forma consciente ou inconsciente. Eles se tornam canais de vontade dos espíritos e são usados ou inspirados por eles para escrever e cantar segundo o desejo deles. Os músicos conscientes de seus pactos com os espíritos cantam de forma aberta, que são servos dos espíritos porque vendem a alma. E os músicos inconscientes ou agentes passivos dos espíritos só imitam o que os agentes ativos fazem. Os espíritos, mais do que ninguém neste mundo, conhecem muito de música e de seus efeitos na vida das pessoas. A música é uma das armas, uma arma muito poderosa, que tem grande capacidade rápida de mudar pensamentos e transformar sentimentos como nenhum outro meio. A capacidade de reconhecer as emoções básicas na música é universal e não depende de religião, cultura, filosofia ou política. Ela ultrapassa os limites de qualquer lei de um estado no mundo. O caráter moral da sociedade é formado pelos sentimentos e pensamentos dos indivíduos. Então a música é um instrumento que serve para formar o caráter moral da sociedade segundo a vontade dos espíritos. E aqui, agora vem falando que a música também é um instrumento da inversão de valores. E também é verdade. Veja, por exemplo, as pessoas que consomem rock.
elas não apenas ouvem rock, mas elas começam a se vestir como os roqueiros. Então isso influencia na personalidade delas, na forma que elas vão se vestir, a forma como elas vão cuidar ou não do seu corpo, né? Por exemplo, através das tatuagens, através das drogas, né? Você vê que os roqueiros, eles não apenas ouvem rock, mas, por exemplo, eles são influenciados pelo corte de cabelo, são influenciados pela forma que vão se vestir, pelo vocabulário, e assim também os outros ritmos musicais. Veja, por exemplo, também as mulheres que consomem funk, por exemplo. As mulheres que consomem funk, que andam quase nuas, andam nuas praticamente, imitando as funkeiras que elas veneram, que elas são fãs, que elas seguem, que elas acompanham. E aqui vem dizendo que a música é um dos principais instrumentos para moldar o caráter de um indivíduo e de uma nação. Porque o caráter é composto por pensamentos e sentimentos. E a música produz isso em nós. Ela molda isso em nós. Ela desperta sentimentos, quem sabe de euforia, alegria, raiva, depressão. Produz esses sentimentos e também produz pensamentos através das suas letras. E sentimentos e pensamentos constituem o caráter. E Platão já falava isso. Platão dizia, para conhecer as leis de um país, basta conhecer as suas músicas. Então a música tem um poder muito forte de transformar a personalidade e o caráter de um indivíduo e também de uma nação. Por isso que a cultura brasileira está empobrecida. Porque hoje, quais são as músicas enaltecidas? É Anitta, é Luísa Sonza, só música de péssima qualidade, música de baixaria. Música antigamente era sinônimo de arte, hoje não é. Antes você fazia sucesso através da música se realmente você tivesse o dom. Se você soubesse realmente fazer arte com a música, hoje não. Basta você gravar um videoclipe com carro importado e com mulher pelada, você estoura nas redes sociais. E isso vai mudando a personalidade de quem ainda está consumindo. Que quer ter aquela vida fácil, quer imitar aquele cantor, quer ter aquela vida de ostentação, quer ter aquela vida de depravação, com muitas mulheres. Então, ele só está falando o que nós vemos na sociedade. Só que às vezes a gente enxerga de uma forma natural. Mas por detrás de tudo isso há atuações demoníacas. Então, queridos, nós encerramos por aqui este vídeo. Que Deus ele continue nos abençoando, nos iluminando e nos despertando para que nós possamos perceber as inúmeras atuações do inimigo através das suas diversas ferramentas aqui na Terra. Pelo futebol, pela música, redes sociais, filmes e novelas. Que Deus ele abra os nossos olhos, ele nos dê discernimento, para que a gente se liberte dessas coisas mundanas, que aparentemente são naturais, são inofensivas, mas são canais satânicos. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.